Oi, gente, boa noite. Eu sou Val Souza, eu sou uma mulher negra. Eu estou usando alguns acessórios dourados, então pode ser também que algumas pessoas que estão ouvindo isso posteriormente escutem um certo tilintar, que são dos anéis, pulseiras e tudo mais. E estou usando uma peça única preta. Eu sou uma mulher negra retinta, conforme eu disse, e hoje a gente vai começar uma conversa que para mim é muito importante. Mas antes de eu passar para o Rodrigo, eu também quero fazer uns agradecimentos que eu acho que são bem importantes. Primeiro, agradecer a toda a equipe do IMS. Para fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente precisa de muitas pessoas envolvidas. Então, agradecer à biblioteca, ao Miguel. Agradecer a biblioteca porque muito da minha pesquisa foi sentada nessas mesas, lendo, vendo alguns livros que eu só conseguia nesse espaço. Agradecer a toda a produção, Dani e Raquelzinha. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo por todas as coisas que vocês prepararam para a gente. Agradecer a toda a equipe também, de educadores, de agentes aí, de público, que estão dando essa força. As pessoas que estão aqui hoje, então, vão receber uma cópia dessa tradução, feita pelo Rodrigo e revisada por mim, e pela Rita, eu ia falar Regiane, e pela Rita. E agradecer demais também as meninas da biblioteca e todo o pessoal que está aqui hoje, que eu sei que talvez não estivesse tão preparado para ficar ouvindo aí essa conversa, mas eu tenho certeza que também pode ser que seja muito interessante para vocês. Então, muito obrigada pela paciência de quem está estudando e está também aqui, de alguma forma, participando disso. Para começar, a gente vai discutir um texto que é um dos textos que eu acho mais interessantes, da Bell Hooks, mas eu quero começar, então, dizendo uma coisa que, para mim, é bem importante. O homem negro é um grande sim. Um sim que faz coisas bonitas e delicadas e sensíveis. Homens negros, vocês são luzes bonitas a brilhar intensamente. Que sorte a nossa ter vocês aqui. É coisa de nego criar um lugar bonito e bom. É coisa nossa. Eu sou espiritual, então tudo que é bonito me toca forte. E a profundeza das coisas, o encantamento. Quem quiser me encontrar vai ter que mergulhar fundo. Eu estou viva, então, para mim, é importante honrar esse sonho que eu sou. Eu estou viva e sigo sonhando. Por isso, eu quero agradecer a todos os homens negros que me ensinaram o que é amar, que me ensinam o que é amar, aos meus amigos, as pessoas que eu amei, as pessoas que eu continuo amando. E isso é especialmente para você. Rodrigo e eu, a gente tem construído uma história bonita dentro da pesquisa, mas fora dela. E Rodrigo tem me ensinado muitas coisas, mas talvez a principal delas seja como construir uma comunidade forte, respeitosa e potente e criativa. Eu quero muito que vocês conheçam o trabalho, a criatividade e a genialidade de Rodrigo Lopes. Oi, gente, boa noite. Você não tinha me avisado isso, né? Nosso combinado era outro, mas quero muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A Val fez um agradecimento imenso e a toda a equipe do IMS, a vocês que estão aqui na biblioteca, ouvindo a gente. Bom, vou começar me autodescrevendo. Sou uma bicha negra de pele clara. Estou vestindo roupas na cor branca e bege, uma camisa de botões na cor branca, uma calça bege, um sapato marrom. Tenho um brinco de argola dourado do lado direito, cabelos pretos cacheados. Acho que é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui no IMS, no Instituto Moreira Salles. Nossa,
Assim, é muito... Mexe muito assim, comigo. Faz um tempo que eu tenho trabalhado com esse tema das fotografias de família. É muito especial para mim estar aqui com a Val, que é uma artista que eu admiro muito, como artista, como pessoa próxima, amiga, enfim, são muitas camadas. E, bom, para hoje, o que a gente propôs para o Miguel e para a biblioteca foi realizar uma apresentação crítica desse texto, que é o Em Nossa Glória, Fotografia e Vida Negra. É um texto da Bell Hooks, que foi publicado nessa coletânea, chamada Art on My Mind, Visual Politics, que é um livro de 95. E é um livro que eu conheci em 2023, há uns 2 anos, e tenho me dedicado a estudar e a traduzir algumas partes dele como parte da minha pesquisa de doutorado. Hoje eu estou na Unesp, na linha de arte e educação, desenvolvendo essa pesquisa com álbuns de família, a partir de algumas referências, e a Bell Hooks é uma dessas grandes referências. Eu não sei se a gente já está com a apresentação. A gente preparou uns slides para acompanhar a nossa conversa. Eu também trouxe uma colinha para ir me ajudando. Mas, bom, enquanto a gente vai vendo isso, o que eu pensei? De ir começando a falar, apresentando o contexto que essas traduções foram produzidas, né? Elas são parte da minha pesquisa de doutorado, são traduções livres que eu tenho feito desse livro da Bell Hooks, especialmente textos que dialogam com questões de arte, educação e fotografia, que têm sido temas que estão rondando, digamos assim, a minha pesquisa ao longo desses anos. Então, desde 2018, já são quase 8 anos pesquisando isso, desde a graduação. E eu acho que 2 motivos me levaram a começar esse processo de tradução. Um, é claro, é a admiração pelo pensamento da Bell Hooks, que é, enfim, inevitável. Acho que no campo da arte e educação, que é onde eu estou inserido, o diálogo com a Bell Hooks nem sempre se dá pelos debates sobre arte, mas muito pela educação. Então, esse debate crítico que ela faz com Paulo Freire, que é um dos grandes filósofos da educação que a gente tem aqui, e também o fato de o primeiro livro dela, que foi traduzido para cá, para o Brasil, foi o Ensinando a Transgredir, que também foi a primeira vez que eu tive contato com o pensamento dela, em 2013. Então, acho que não é à toa que boa parte das publicações da Bell Hooks que vêm sendo traduzidas vem mantendo esse enfoque na educação, apesar de abranger outros temas também, como masculinidade, cinema, enfim. É um projeto intelectual muito sofisticado que ela foi construindo ao longo da carreira, e acho que é muito bonito ver algumas desses clássicos, digamos assim, chegando aqui em português para a gente. E o outro motivo é que, durante a minha pesquisa no mestrado sobre álbuns de família no contexto brasileiro, eu encontrei poucas referências de autoras e autores negras e negros que discutiam essa relação com a fotografia. Então, eu encontrei várias pensadoras que têm feito um trabalho bem bonito. Aqui no Brasil, a gente tem a professora Fabiana Bruno, que é da Unicamp, que tem um trabalho fantástico com fotografias de família. A gente tem a Miriam Leite, que também foi uma pesquisadora da USP. Tem o Armando Silva, que faz um trabalho na Colômbia, mas que tem muito diálogo com o Brasil. Então, foram algumas dessas referências que eu fui construindo e reunindo ao longo do caminho. Então, quando eu encontrei esse livro da Bell Hooks, e especificamente esse texto, Em Nossa Glória, para mim mexeu muito, porque muitas das experiências que ela estava descrevendo no livro, nesse texto, se pareciam com a minha história de vida e com a de outras pessoas que eu venho encontrando ao longo desses anos, né? Então, acho que é importante dizer que o meu trabalho com arte está diretamente relacionado com o meu trabalho com educação. Então, boa parte das reflexões críticas e aprimoramento mesmo da pesquisa tem a ver com estar em aula, estar em oficinas. Então, acho que a arte e a educação ela é uma ferramenta indispensável hoje para o meu trabalho e para encontrar outras histórias de vida, né? Outras histórias através das fotografias, que muitas das pessoas que chegam nas minhas formações são pessoas que vêm de famílias negras indígenas, famílias negras, famílias indígenas ou famílias miscigenadas. Então, essa relação com os arquivos pessoais
é bastante marcada pelas questões de classe, mas não só, de raça também. E, particularmente, eu acho que no Brasil, de imigração. Então, acho que são alguns aspectos que, de alguma maneira, esse texto da Bell Hooks reúne e que me tocou muito quando eu encontrei, né, ele, vi. Tá bom. Então, eu vou adiantando aqui, deixa eu ver. Comentando sobre o livro O Art on My Mind, que está passando por aí, é um livro que foi publicado em 95, então ele reúne ensaios, entrevistas e críticas de arte. Isso é algo que eu não sabia até então, mas a Bell Hooks chegou a publicar em veículos internacionalmente reconhecidos de crítica, como o Art Forum. Ela escreveu para catálogos de exposições, como no caso o texto do Basquiat, e acho que tem uma outra entrevista também que ela escreve, que no livro tem essa lista bonitinha, mas é isso, são publicações que elas circularam vários meios, não só o acadêmico. E o ponto de partida do livro está no próprio título, que é essa noção de política visual. E o que é a política visual? É um método, eu penso assim, um estilo de escrita, um método, uma forma de ver o mundo que não é inaugural desse livro, não é particular dele, mas acho que caracteriza a obra da Bell Hooks e talvez a obra de várias feministas negras que têm disputado esse campo teórico, que é a interseccionalidade. Então, quando ela fala em política visual, ela está falando de como os marcadores sociais da diferença, né, que a gente pode dizer raça, classe, gênero, sexualidade, eles moldam a prática artística. E o que isso quer dizer? Que esses marcadores eles interferem na maneira que a gente consome arte, quem vende arte, como ela é vendida, quem valida, quem escreve sobre arte, que é um debate que ela investe muito nesse livro, né, o papel da crítica de arte, em especial como a crítica de arte norte-americana lidava com o trabalho de mulheres negras no contexto estadunidense. Ela faz uma crítica bem dura a esse campo, que na época era dominado por homens brancos, progressistas e conservadores. Então, o que ela percebe é que boa parte desse trabalho reflexivo e crítico direcionado a artistas negras basicamente viu o trabalho delas de maneira descritiva e não sofisticadamente reflexivas. São alguns pontos que ela vai desenvolvendo no livro, mas achei que era importante comentar. E é isso, a noção de política visual. Então, esse texto foi o primeiro que eu traduzi, o que a gente vai conversar hoje, e, a partir dele, eu fui traduzindo outros capítulos que me interessavam para a pesquisa. Então, eu fui traduzindo os textos, utilizava como parte da minha pesquisa de doutorado e também levava ele para as minhas aulas e cursos que eu ministrava. Então, o que acontecia? Eu levava os textos, as estudantes, os estudantes queriam ter acesso e eu ia disponibilizando para cada turma que eu trabalhava. Isso em 2023, quando eu comecei a estudar esse livro. Então, ano passado, eu estava em Fortaleza, voltei para São Paulo, ingressei no doutorado e voltei a participar do NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, do Instituto de Artes da Unesp, que é onde eu estou vinculado. E a gente tem uma demanda, que é a pouca quantidade de disciplinas que discutem sobre arte e questões étnico-raciais. Então, a noção de arte afro-brasileira, como críticas, curadores e teóricas negros têm discutido a arte. A gente não tem uma quantidade de disciplinas que dê conta desses debates hoje na Unesp. Então, uma das demandas das estudantes, dos estudantes, era a criação de espaços em que a gente pudesse discutir isso. E discutir textos sofisticados, fazer um debate que não fosse só uma formação ou um letramento. Então, o Caio, que está aqui também, é membro do NUP, é um dos fundadores, né? Estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Então, o Caio, conversando comigo, a gente pensou em criar grupos de estudos para dar conta dessa demanda da universidade, e um dos ciclos do grupo de estudos foi sobre a Bell Hooks. Então, foi nesse contexto, digamos assim, que surgiu a ideia de não só difundir a tradução, compartilhando ela com as turmas, mas de fazer esse design. Então, eu também trabalho como designer, fiz a tradução, montei o design das publicações e fui construindo aos poucos esse projeto, né?
Apesar de eu ter começado a revisão, ela não foi realizada só por mim. Eu tenho um grupo de pessoas que eu sou muito agradecido por terem topado fazer isso comigo. Esse é um trabalho independente, então, custear as impressões, fazer as traduções, para fazer tudo isso estava sendo um pouco puxado. Então, o que eu pensei foi de convidar pessoas que pudessem aprimorar a revisão, as traduções que eu vinha fazendo. Então, cada texto, eu convidei uma pessoa ou uma dupla de pessoas para fazer essa revisão. Então, a gente depois coloca os slides para ver as fotos das pessoas bonitinhas, mas eu acho que é importante agradecê-las também, porque sem elas eu não teria conseguido chegar nesse nível de sofisticação da tradução. Então, a primeira é a própria Val Souza, né? que colaborou comigo no Em Nossa Glória, Fotografia e Vida Negra. Ela e a professora Rita Bredarioli, que é professora do Instituto de Artes da Unesp, hoje ela é coordenadora da pós-graduação. A professora Rejane Coutinho, que é também professora do Instituto de Artes da Unesp e é minha orientadora. Felipe Graciano, que é arquiteto e foi curador adjunto da Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro. A Lohane Mendes, que é curadora da Pinacoteca de São Paulo e também foi curadora na Dos Brasis. Lucas de Lacerda, que é crítico de arte, curador. Caio Neto, meu colega de doutorado, artista, professor também, contribuiu comigo. E eu acho que foi todo mundo. Felipe, Rejane, Val, Lohane, Caio, Lucas, Rita. Isso, todas as pessoas foram devidamente creditadas. Tá? Então, o texto que a gente escolheu para discutir hoje e que conecta a pesquisa minha e da Val é o Em Nossa Glória, Fotografia e Vida Negra, que é um texto que o ponto de partida é não só a fotografia, mas particularmente as fotos pessoais. Então, fotos de família ou retratos que a gente tenha em casa, enfim, em álbuns, paredes de fotos, são uma parte dessas imagens que a Bell Hooks escolhe se debruçar, se dedicar a escrever sobre, para pensar numa esfera mais ampla sobre o papel da memória e, particularmente, da fotografia nas comunidades negras. Então, a ideia é que a gente faça uma conversa sobre o texto, por isso a gente fez uma tiragem nova para entregar para todo mundo que estava aqui presente. E eu acho que é isso. Foi, voltou. Tá, a gente teve um pequeno nos slides, mas já vai se resolver. Será que a gente começa falando sobre o texto ou sobre nossas pesquisas? Acho que a gente pode começar com o texto e depois... Tá bom. Todo mundo está com o texto na mão. Ótimo. Ai, não. Boa. Ai, meu Deus. Gente, tem alguém que não tem a cópia? Teoricamente, todo mundo deveria receber essa cópia que é desse texto. Quem não tem, levanta só a mão para a gente poder... Porque como a gente vai começar agora a fazer essa... o texto que vocês devem ter se chama Em Nossa Glória, Fotografia e Vida Negra, Bell Hooks. Tá? Tem aí a gente fez uma Fiquem com a mão levantada só para o pessoal ver isso, quem não por tem. Favor. Aí a gente trouxe acho que uma quantidade 30 unidades desse, mas a gente trouxe a mais dos outros textos. Então, a gente vai fazendo essa discussão devagarzinho sobre o texto, que a gente fez a impressão, mas tem outros também que vão ser distribuídos, e aí também dá para acompanhar a discussão por aí. Tá. Então, o que acontece? As pessoas que provavelmente não estão com esse texto é porque esse texto acabou. Mas, como o Rodrigo acabou de dizer, esse livro da Bell Hooks contém outros tantos textos que também foram traduzidos pelo Rodrigo e por essa equipe que ele disse. Uhum. A gente tem alguns textos ali e que eu vou pedir de novo para as pessoas que não têm ficarem com a mão levantada para a gente conseguir distribuir. Não é esse texto, mas a gente vai passar também coisas aqui. Esse texto ele está disponível para download gratuito, então não fiquem preocupados com isso. Vocês podem baixar os 6 textos
6, né? Os 6 textos de maneira gratuita, mas tem outros textos que vão ser distribuídos aqui. Então, só recapitulando, as pessoas que... tá bom, pode ser. Então... tá aqui com o Caio. Só fiquem com a mãozinha levantada para a Raquel poder fazer esse... Perfeito. Obrigada, Raquelzinha. Bom, então, uma das coisas talvez que seja para nós, e eu digo nós, eu, Rodrigo, mas também outros pesquisadores negros que vêm se debruçando sobre os arquivos de pessoas negras, e, em especial, os arquivos dedicados à glória negra de pessoas negras, é justamente as fotografias pessoais. A Bell Hooks, ela começa o texto dela com um questionamento sobre uma fotografia, conforme vocês podem ver aí na página 2 já, é uma fotografia do pai dela, e ela tem uma questão... Desculpa, página 3. Essa fotografia, ela se pergunta aonde está essa fotografia, que é uma fotografia que ela lembra, e é uma fotografia que, para ela, é muito importante sobre o pai dela. E ela entende que é nessa fotografia que ela conseguia ver algo que, para ela, era muito interessante, que era justamente a glória desse pai. Era o momento que esse pai ele deixou de ser, então, aquele homem mais sisudo, mais bravo, vamos dizer assim, e ele consegue mostrar este homem negro com um lado mais sensível. Mas não é só esse lugar, então, dessa fotografia com uma legenda, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é dar uma legenda para essa fotografia. O que a Bell Hooks mostra para a gente, quando ela se interessa pela imagem desse pai, é justamente algo que, particularmente para mim, tem me interessado muito, que é, então, tentar pensar a imagem negra fora de um certo contorno colonizador sobre essa imagem. E como que ela vai pensando isso? Uma das coisas que ela traz, já lá na página 4, é pensar o papel da descrição, que ela vai falar sobre a imagem do pai dela, e ela vai, então, descrever essa imagem. Ela vai falar dessa imagem, como o pai dela está, de que maneira esse pai aparece. E esse é um ponto importante que a gente depois pode discutir com mais afinco, mas que, para mim, tem interessado muito, que é justamente a maneira como nós olhamos para as imagens negras, mas também a maneira com a qual nós nos relacionamos com essas imagens negras. Então, só para trazer algumas outras referências sobre descrição, quando a gente está pensando a descrição é uma apresentação ou uma definição que a gente escolhe, então, significados que dependem do conceito que se quer enfatizar. Então, eu escolho certos tipos de palavras, certos tipos de maneira de dizer sobre aquilo que eu quero falar. Isso, para mim, muda, inclusive, toda a percepção para quando a gente olha as imagens negras. Porque a gente pode olhar, continuar olhando as imagens negras, inclusive num lugar de certa violência. Quando a gente escolhe, então, descrever certas imagens negras a partir de outros significados, outros significantes e outros sinônimos, a gente consegue, então, abrir um campo de política visual que considere essas imagens e a agência dessas pessoas e a vida dessas pessoas. Eu vou... Bom, a Val abriu o texto com essa história que a Bell Hooks conta a partir dessa foto do pai. E tem um outro momento que ela também fala de uma foto dela, de uma foto de infância. Essa foto ela não está dentro do texto, mas ela descreve a imagem, que é uma foto que ela está vestida como se fosse tipo de vaqueira, um chapéu, uma roupinha assim de cowboy, que em parte tinha a ver com uma série de produções, seriados, filmes da época que ela assistia e gostava um pouco desse universo do faroeste, mas principalmente a escolha dela de mencionar essa foto tem a ver com uma emoção, com uma sensação, com a relação que ela tinha com essa imagem, que, para ela, entre tantas imagens que estavam no cotidiano dela, aquela foto era um lugar que ela podia se ver como uma pessoa digna de amor.
Então, acho que essa virada, digamos assim, que é pegar um tipo de imagem, um tipo de fotografia que normalmente a gente não costuma encontrar em museus, apesar de ser, bom, o tipo mais produzido e difundido, que são essas fotos pessoais. Ai, a gente tem os slides. Ótimo. Então, essa discussão da relação entre o amor, a imagem e uma sensação de dignidade, eu acho que faz muito eco com esse debate que a Val está trazendo. Será que a gente vai passando os slides para chegar nesse... aí acho que dá para ver... Será que para cá? Ver se esse vai... Pode ser eu também, tá, gente? Também. Eu sinto que sou mais eu do que o negócio. Ai, que não Deus. funciona. Vamos ver. Ai, Miguel, Tá muito obrigada. Pode passar, esse é a Bell Hooks, uma das imagens que a gente... Esses são os 3 textos, mas era só para mencionar, eu já comentei eles aqui. No próximo slide, acho que tem as pessoas que fizeram as revisões. Isso, aí só relembrando, Rejane, Felipe, Graciano, Rita Bredarioli, Val Souza, Lorraine Mendes, Caio Neto e Lucas de Lacerda. E eu acho que esses são os textos. Aí são trechos e imagens dos textos. Aí esse, Miguel, você pode ir passando. Esse é o Arte na Minha Mente. Pode passar. Esse é a introdução do livro, Arte é Importante. Pode passar. Esses 2 textos, ela fala basicamente sobre esse papel da arte, da educação, de como que as aulas de arte na infância, tendo a Bell Hooks crescido num contexto de segregação racial, né? Ela cresceu no sul dos Estados Unidos, então ela parte da infância e da adolescência teve a ver com viver essa experiência de escolas segregadas, banheiros, espaços públicos. Então, nesses textos, ela passa um tanto por essa experiência. Pode passar. Pode passar. Conversando sobre arte com Carrie Mae Weems, que é uma entrevista que ela faz com essa fotógrafa, que tem já mais de 4 décadas de trabalho sobre essas representações entre raça e autorrepresentação. Pode passar. Esse é um dos trabalhos delas mais icônicos, que é a Kitchen's Table. Genealogias Críticas, que é um texto que ela vai discutir exatamente sobre esse papel da crítica de arte norte-americana em como eles lidam com o trabalho de artistas negros, em especial mulheres negras. Pode passar. Pode passar. Beleza Subversiva, que é uma crítica que ela escreve sobre o trabalho do Félix González Torres, que é um artista que boa parte da produção dele se debruçava sobre as representações sociais da homossexualidade, né? Então, é um artista que tem um trabalho incrível, é uma referência bem importante. E ela discute essa ideia de beleza como uma força vital, energia vital. Pode passar. E acho que o próximo... esse já é o nosso. Aí acho que pode passar para a próxima citação. Deve ser a imagem. Pode passar, que acho que essa é a foto. Pronto, acho que a gente está aqui, nessa parte do amor. Isso. Pronto. Primeira parte. Obrigada. Acho que agora a gente consegue... Pronto, maravilha. Aí, foi? Agora Passou? a gente consegue Ai, meu Deus! Gente, está tudo bem, tá? Deu tudo certo. O mais importante é que estamos aqui falando sobre Glória Negra. Vamos. Tem uma coisa importante lá na página 8, e a gente vai assim conversando, porque o intuito também de ter a tradução em mãos é a gente poder se debruçar nela agora, assim, né? Então, tem uma coisa que eu acho super importante destacar lá na página 8, que ela vai falar um pouco sobre o controle das imagens. Ela vai discutindo, da página 8 até a página 20, sobre esse controle das imagens. Vez ou outra, ela volta, ela vai contar um pouco como é que, e a gente vai chegar nisso já no próximo slide, como é que a câmera fotográfica deu um poder para as pessoas negras, como é que isso tem um papel fundamental e fundante no modo como a representação de pessoas negras ela se diferencia ao longo do tempo. Mas tem uma coisa que é uma pergunta que ela faz e que, para mim, é uma das coisas mais explosivas desse texto, em que ela pergunta lá no final da página 9, né? Quais seriam as intervenções revolucionárias que pessoas negras fizeram na arena da representação? E ainda, quais imagens subverteriam o status quo de contextos estereotipados? E como é que a gente poderia produzi-las?
São 3 perguntas que ela vai fazer que eu acho que, para a gente, é importante também se debruçar. Porque ela vai contando um pouco que, por conta de toda essa história, de todo esse histórico da segregação racial, em algum momento, o movimento negro ele não estava prioritariamente preocupado com o controle das imagens no sentido da representação, de entender como que essa representação acontecia e produzir imagens, mas estava mais interessado ou mais preocupado na necessidade, então, de criar noções igualitárias e monetárias de mercado para as pessoas negras, mas que isso, em algum momento, ajudou muito as pessoas negras, mas que também, passado alguns anos, o que aconteceu foi que as pessoas viram que, no campo da representação de pessoas brancas, nada mudou. Então, que, para além das questões relacionadas ao campo, das questões relacionadas ao dinheiro e à presença das pessoas negras nos lugares, existia outro campo, tão importante quanto, que é da representação. E aí eu acho que vale lembrar aqui um texto que, se nem todo mundo conhece, talvez seja importante conhecer, que é o controle das imagens, ou melhor, imagens de controle, que eu acho que vai dizer um pouco também sobre essas questões. E aí, quando ela vai falar, então, de que, passados alguns anos, a imagem branca ela não muda. Então, o quanto a imagem negra ela precisa ser reforçada dentro de uma outra lógica, que não é a lógica da estereotipização e nem na lógica da subjugação e da escassez. E ela vai pensar, então, que, passados esses anos, vai pensar, será que a gente conseguiu criar outros tipos de imagens para as pessoas negras? Como é que essas imagens subverteriam? Como é que as imagens que a gente tem criado subverteriam o nosso pensamento, a maneira como a gente pensa a vida negra, as pessoas negras? E como é que a gente pode produzir, então, outras imagens? E aí, para isso, ela vai falar sobre a fotografia, né? Que a fotografia, então, é esse lugar primordial da presença negra, ou melhor, onde a presença negra pode se dar de outro aspecto, porque é na produção da própria imagem de si que o sujeito negro é agente negro da sua imagem. Então, a pessoa negra, detentora de uma câmera fotográfica, ela produz outro tipo de imagem que, dentro do capital colonial, não existe. Acho que pode passar para o próximo slide, que ela faz essa distinção do uso da fotografia, né, para as imagens, imagens de amor, que é uma dessas imagens que ela menciona, e essas outras imagens, só abrindo um parênteses, quando ela está falando dessas outras imagens fora da casa, digamos assim, ela está fazendo menção a um conjunto de representações que circulava em produtos alimentícios, publicidade, cartazes, que faziam representações estereotipadas das pessoas negras, que é isso que a Val comentou. Então, aquelas imagens, né, de mulheres negras como se fossem grandes mães, então, grandes, gordas, com os lábios grandes, vermelhos, sempre os dentes sorrindo, os olhos sempre esbugalhados, um tipo de representação que também era utilizada para homens. Então, é dentro desse cenário ou dentro desse mundo em que você sai de casa e se depara com esse tipo de representação em todos os lugares, jornais, revistas, prateleiras de supermercado, que, ao chegar em casa e se encontrar com essas paredes de fotos ou com esses álbuns de fotografia, que é esse lugar de se ver numa imagem que te mostra como digna de amor, que é nesse contexto que essa sentença, essa frase da Bell Hooks se situa, que eu acho que também é importante comentar isso, né? E acho que, no próximo slide, ela comenta sobre esse papel da câmera. Então, acho que, num contexto talvez diferente daqui do Brasil, pensando que os Estados Unidos, comercialmente falando, né, é o berço da Kodak, então uma série de práticas amadoras que foram fomentadas em parte por essa empresa, e um trabalho excelente de publicidade que eles fizeram, acho que foi responsável pela difusão da fotografia como uma prática cotidiana. Não é a única força, mas é uma força bem importante, né, essa ideia do mercado.
E não à toa ela faz essa declaração sobre as câmeras, que ela fala assim: as câmeras deram às pessoas negras, independentemente de classe, um meio pelo qual pudéssemos participar plenamente da produção de imagens, que é essa questão que a Val vem trazendo, de em que maneira e em que medida a gente consegue subverter o status quo através da criação de imagens. Por isso, é essencial que qualquer discussão teórica da relação da vida negra com o visual, com o fazer artístico, assuma a fotografia como centro. Então, não é que outras linguagens ou outras possibilidades elas são descartadas da reflexão do visual. Não é isso. É só que a escolha teórica, digamos assim, da Bell Hooks para fazer esses apontamentos de discussão que ela faz nesse texto, e acho que de uma maneira mais ampla no livro inteiro, é pensar a fotografia como esse lugar central. Então, um meio, um método, a câmera, que é digamos assim, seria uma técnica mais acessível para se produzir essas imagens, e o efeito de produzir e conservar elas em casa, no nosso cotidiano. Acho que isso. E aí, enfim, no próximo slide tem aqui também essa diferenciação, né, que eu comentei, a luta por imagens, então as imagens de controle. Existe um livro que, se eu não me engano, é da Winnie Bueno, que se chama Imagens de Controle, se eu não estou errada. Mas eu também quero indicar um texto que eu acho interessantíssimo, ele é super curto, dá para vocês baixarem exatamente nesse exato segundo, que se chama O Corpo... Eu anotei aqui. O Feminino Corpo da Negrura, que é um texto da professora Leda Maria Martins, e que ela vai falar um pouco disso que o Rodrigo comentou, dessas imagens que nos Estados Unidos eram muito comuns, mas que aqui no Brasil também teve. Então, ela vai falar de 3 grandes estereótipos relacionados às mulheres negras, e que eu acho que é importante para a gente pensar também como essas imagens circulam não só no âmbito cultural, mas esse âmbito cultural forma o nosso imaginário. Acho que vale lembrar aqui que a gente está falando de 3 grandes coisas. Então, a produção da imagem por pessoas negras, que possibilita outra relação com a política visual e com o imaginário. O imaginário e a política visual estão pulsando nessa relação através da preocupação das pessoas negras em se autofotografarem, em criarem as suas próprias imagens. Bom, então, a Bell Hooks vai comentar que, quando a gente se concentra na fotografia, ela vai falar especificamente de uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, ou que foi muito comum nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil a gente poderia traduzir de maneira mais... de outra maneira, como os álbuns de família. Se aqui a gente tem os álbuns de família, lá a gente tem as paredes de fotos. Não é a mesma coisa, porque, inclusive, a Bell Hooks vai falar lá no texto que os álbuns de família têm uma relação que é da posse, que é você precisa pedir a permissão das pessoas para ver aquilo. Então, você chega na casa de uma pessoa negra e a pessoa precisa te apresentar aquilo, você precisa ter uma relação íntima para que a pessoa te apresente isso. E o que ela está falando é que existe toda uma disposição de fotos da qual ela foi acostumada desde sempre, que, quando ela chegava na casa dos avós, quando ela chegava na casa de outras pessoas negras, essas fotos de pessoas negras, não só vivas, mas também de pessoas que já tinham morrido, estavam lá. Então, aquilo para ela é um grande mapa da existência negra. E que esse mapa, esse grande mapa da existência negra, ele não só subverte o controle de que uma imagem do que a brancura poderia fazer com as pessoas negras, mas ele vai criando também, para essas pessoas negras, uma outra maneira de lidar com a sua própria imagem. Uma outra maneira que é da continuidade dessa imagem. E aí eu acho que é importante a gente parar aqui um pouquinho e discutir que, se ela pergunta lá quais são as imagens que poderiam subverter o status quo, quando ela está falando dessas paredes de imagem, são imagens de diferentes... como é que eu vou dizer? Diferentes situações. Então, tem imagens de casamento, imagens de enterro, imagens de crianças brincando, de aniversário. O que ela está dizendo ali, ou melhor, como eu estou lendo ela dizendo ali,
é que as imagens, as paredes de fotos de pessoas negras no sul dos Estados Unidos é um documento real da existência dessas pessoas. É um documento poderoso de que essas pessoas existiram fora de uma lógica e de um contexto marcada por perdas contínuas. Então, a gente está falando num lugar mais amplo e profundo da existência negra e da profundidade do sujeito negro, da humanidade negra. Só para a gente fazer uma contextualização, né? Lá no texto, ela vai também fazer uma divisão, não sei se é uma divisão especificamente, mas contextualizar que existem as fotos pessoais espontâneas, que são essas que são tiradas no contexto pessoal mesmo, os aniversários e tudo mais, que é alguém ali que tem uma câmera, detém uma câmera e vai fazendo essas imagens, mas que tem uma outra coisa, que são as fotos de estúdio, que são as fotos posadas. Quando ela fala dessas paredes, ela está falando das fotos espontâneas. Ela não está falando das fotos posadas. Apesar, e eu acho que eu vou fazer aqui uma relação que é muito importante, o Brasil ele tem um papel muito importante na fotografia como um todo, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, o grande avanço da imagem do Brasil, ele é pelos artistas viajantes, pelos relatos e a literatura viajante, no primeiro momento disso que a gente chama de descobrimento do Brasil, e, num segundo momento, através da fotografia e os tipos negros, então, as imagens de pessoas negras no contexto brasileiro, a maneira como os costumes, a paisagem e as pessoas negras são fundamentais e fundantes para esses tipos de fotografia que existem aqui, se realizarem, e o papel dos estúdios fotográficos, né? Aqui na biblioteca do IMS, não necessariamente na biblioteca, mas vocês conseguem acessar a biblioteca de imagens do IMS, que eu acho que é Cúmulos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da biblioteca de imagem. Ok, mas dá para acessar aqui, tá? E aí, se vocês colocarem assim, Estúdio Fotográfico Século XIX, vocês vão ver trocentas imagens, duzentenas dessas imagens são de pessoas negras. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas, inclusive, o meu interesse por imagem de mulheres negras parte um pouco dessa relação e de como a gente aparece nos arquivos, né? Eu queria ler uma coisa que, para mim, é importante, assim, lá na página 11, ela vai falar assim: por vivermos num mundo tão tecnologicamente... Vou esperar você voltar, por vivermos num mundo tão tecnologicamente... Lá no primeiro parágrafo, no comecinho, página 11... tão tecnologicamente avançado que torna possível que as imagens sejam produzidas e reproduzidas instantaneamente, fica cada vez mais difícil para uma parte de nós contextualizar emocionalmente o significado da câmera na vida negra durante anos do apartheid racial. Os locais de contestação não estavam lá fora, no mundo do poder branco, estavam dentro da vida negra, segregada. Como nenhuma galeria branca exigia a imagem de pessoas negras criadas por pessoas negras, os espaços tiveram que ser feitos dentro de diversas comunidades negras. Além das fronteiras de classe, negras e negros estavam lutando contra o problema da representação. Esta questão estava ligada ao problema da documentação. Daí a importância da fotografia. Bom, e aí a gente vai falar, então, um pouco também sobre o quanto essa documentação, a importância dessa documentação, ela não marca, então, só um período histórico, mas isso que a gente está tentando tratar aqui também, que é a construção de um imaginário outro possível. Então, nessa mesma página, lá no final, ela vai falar: quando a história psicológica de um povo é marcada por perdas contínuas,
quando histórias inteiras são negadas, escondidas, apagadas, a documentação pode se tornar uma obsessão. A câmera parecia um instrumento mágico para muitos grupos deslocados e marginalizados que tentavam traçar novos destinos para si. Mais do que qualquer outra ferramenta de criação de imagens, a câmera ofereceu à população afro-americana, sem poder na cultura branca, uma maneira de nos empoderar por meio da representação. Então, ela vai, de novo, fazer uma pergunta que, para aqueles que estão interessados por imagem, e em especial por imagens negras, como é que aparecemos, ou melhor, como é que pessoas negras aparecem nesses arquivos? De que maneira a história negra ela é contextualizada dentro dos arquivos? De que maneira a história negra é contada dentro de uma história de imagens? Quais são as imagens que contam da história negra? Então, o interesse das imagens versa também por essa obsessão de que existam outras imagens. Na verdade, ao longo do texto, ela vai fazendo várias considerações sobre a fotografia, mas também sobre a câmera fotográfica. Então, isso me faz pensar que, para Bell Hooks, quando ela pensa em foto, em imagem, ela não está considerando só o objeto físico, né? Então, a gente está falando da segunda metade do século XX, quando as câmeras analógicas elas eram ainda preponderantes para a produção de imagens. Então, filmes, câmeras analógicas, revelação, álbuns, papel, né? Fotos impressas em papel. Essa era a maneira, digamos, vigente de ter acesso a essas imagens, as nossas imagens. Então, não à toa, ela também faz uma série de considerações sobre o papel da câmera fotográfica. Então, acho que pensar a fotografia como objeto, mas também como ato fotográfico, acho que é um dos ganhos, digamos assim, da reflexão da Bell Hooks. E aí, você está ok? Uhum. Aí tudo. A gente organizou um esquema visual que reúne as principais considerações que ela faz sobre o papel da câmera e a gente achou que seria importante apresentar aqui. Então, para a gente fala em câmera fotográfica, a gente está falando de um instrumento central que foi utilizado por pessoas negras no contexto estadunidense para refutar essas representações racistas. A câmera também ofereceu uma maneira de nos empoderar por meio da representação. Elas forneceram um meio de documentar uma realidade que poderia ser embalada, armazenada, escondida, deslocada de um lugar para o outro. Então, acho que essa qualidade tátil ou áptica, como fala Tina Kempt, que é uma pesquisadora que se debruça sobre esse tema dos álbuns e fotos, pensando diáspora africana na Europa. Acho que essa dimensão tátil e móvel, né, das imagens é uma qualidade importante. A câmera também se tornou um instrumento político da vida negra e também permitia combinar a criação de imagens, a luta de resistência e a alegria. Eu acho que essa última afirmação, inclusive, é um bom resumo dessa discussão que ela está falando de como os movimentos por libertação negra nos Estados Unidos, de alguma maneira, esse foco que eles tinham na dimensão jurídica, como a Val estava comentando mais cedo, faziam com que a luta pelas imagens parecesse uma coisa em segundo plano. E não era. Ela era essas duas coisas ao mesmo tempo. Era um meio de criar imagens, uma maneira de criar imagens que convidavam a comunidade, ela, a família, a criarem um olhar opositor sobre as autorrepresentações e também não deixava de ser um instrumento presente em momentos de alegria. Né? Essas coisas elas não estavam separadas. Pode passar. Então, não à toa, ela escreve assim, num certo momento do texto, que eu não vou saber a página exatamente, mas vamos lá. Se a câmera estivesse lá quando a escravidão acabou, ela poderia ter fornecido imagens que ajudariam as pessoas na busca de parentes perdidos e entes queridos. Teria sido uma ferramenta poderosa de recuperação cultural. Pode passar. E essa reflexão que ela faz eu acho que não é só um saudosismo, uma ideia nostálgica sobre a câmera fotográfica, o papel da fotografia, mas eu acho que tem como base uma reflexão mais profunda que ela faz sobre esse desejo pela autorrepresentação, então, um desejo de construção de imagens de si, vinculado, na perspectiva da Bell Hooks, com uma história de colonização e subjugação. Então,
enquanto uma comunidade que vem de um longo processo histórico de subjugação que não acontece só no terreno jurídico, só na esfera do trabalho, mas também na esfera das imagens, da representação, esse desejo de criar imagens, ou como ela fala, né, de um apreço por representações, reproduções fidedignas. Então, tem um apreço por um tipo de pintura, mas um tipo de pintura que parece uma foto. Então, nossa, isso é uma boa pintura, sabe? Esse parâmetro de realismo para qualificar produções artísticas e também produções fotográficas, acho que para ela tem um tanto a ver com esse histórico, né? Acho que essa reflexão das câmeras é bem importante assim no texto. Eu acho que uma coisa importante também, quando ela fala sobre isso, de que a câmera ela podia ajudar nesse contexto do pós-escravidão, é algo que ela vai dizer lá na página 13, assim, eu acho que não necessariamente sobre isso, ela vai falar, inclusive, dessa percepção e dessa lembrança dela sobre como era tirar fotos no começo, o quanto ela odiava, porque era sempre alguém pedindo para ela estar lá sendo fotografada, mas que ela vai dizer algo que era: eu não queria deixar rastro, que ela não quer, em algum momento, tirar fotos enquanto ela é criança, adolescente, porque ela não queria deixar rastro, ela não se via nesse lugar onde a importância das imagens. E quando ela vai, então, dando conta dessa parede das imagens, e aí eu vou dizer para vocês que lá no primeiro parágrafo do 14 tem uma parte que fala assim: ficávamos diante daquelas paredes de imagens e aprendíamos sobre a importância do arranjo, por que determinada fotografia foi colocada aqui, não ali. As paredes eram profundamente diferentes dos álbuns de fotos. Em vez de esconder as imagens de maneira que só podiam ser vistas mediante a solicitação, as paredes eram um anúncio público da primazia da imagem, da alegria de fazer imagens. Entrar em lares negros na minha infância era entrar num mundo que valorizava o visual, que afirmava a nossa vontade coletiva de participar de um processo curatorial não institucionalizado. Acho que essa é uma das partes mais, assim, profundamente que me tocam, assim, que é, enquanto em alguma parte ela não queria deixar rastro, quando ela vai entendendo a importância das paredes na vida dela, ela vai entendendo que aquilo também não é só a produção de uma imagem sem um contexto, mas que ali também ela já está entendendo sobre um contexto artístico, sobre questões mais profundas de arte, que, quando ela retoma essas imagens, a discussão sobre a fotografia na vida dela, ela vai entender, inclusive, as referências dela sobre arte a partir daquelas paredes que ela foi convocada a olhar na infância. Fotos pessoais. Esse é um outro resumo visual, digamos assim, que sintetiza também uma série de considerações que ela faz sobre as fotos pessoais. Então, assim como a câmera fotográfica é uma das, não uma categoria, né, mas uma palavra que ela recorre bastante ao longo do texto para argumentar sobre essa centralidade da fotografia, as fotos pessoais também não escapam disso. E aí, fotos pessoais, na verdade, em inglês não é essa palavra que está escrito, é personal photography. A palavra que ela usa mais é snapshot, que é um termo específico em inglês, que a gente não tem uma tradução exata, digamos assim, para o português, mas é esse tipo de fotografia, um tipo de imagem que normalmente é feito de maneira amadora, por pessoas próximas, familiares, amigas, enfim, e que normalmente registra esses momentos comuns, tipo um passeio, o primeiro passo de um bebê, de uma nenenzinha, até celebrações como casamentos, aniversários e afins. Então, é um tipo de imagem que ela não tem um tema específico, mas é comum que ela cubra, né, ela abrange esses momentos da família. E aí, família, eu estou falando, claro, gente, num sentido bem amplo, né? Não no sentido pai, mãe, filhos, mas um sem número de arranjos, de possibilidades que a gente pode incluir dentro dessa palavra.
Então, quando ela fala em fotografias pessoais, ela está falando de um tipo de fotografia que se rebelou contra essas práticas fotográficas que reescreviam modos de olhar que eram coloniais e tentavam capturar essas imagens do outro, da outra negra, né? São imagens que exigem que a gente olhe com novos olhos, que a gente crie padrões opositores, e eu acho que aqui tem uma relação direta com aquela ideia de olhar opositor, que ela também desenvolve num outro livro. As fotos propuseram uma maneira de nos ver quando nós não estamos usando a máscara. Então, acho que usar a máscara também é uma outra referência ao livro do psiquiatra Frantz Fanon, que é bem conhecido por ter feito um trabalho bastante sofisticado, uma crítica à psicanálise, mas também os limites de cura de uma prática que se funda no contexto europeu para lidar com contextos coloniais. Então, o Frantz Fanon trabalhou em hospitais psiquiátricos de ex-colônias, e uma parte do trabalho dele tinha a ver com isso, pensar essa dupla, digamos assim, essa dupla identidade da pessoa negra, né? Então, no mundo branco, precisar usar uma máscara para estar seguro, para conseguir circular, e entre os seus conseguir viver sem usar essa máscara. Então, é como se essas imagens, as fotos pessoais, fossem esse momento em que não é necessário estar com esses mecanismos de proteção, digamos assim. Usar a máscara teria a ver, em parte, com esse contexto. As fotos também como uma mediação entre a vida e a morte. Aqui ela faz uma menção aos altares, ela cita até um romance da Toni Morrison para isso, e, por fim, ela vai colocar as fotos pessoais como algo essencial para esse processo de descolonização. E descolonização de imaginário, descolonização da mente, enfim, são muitos os... Embora ela não se aprofunde nessa questão específica, mas, ao longo do livro, ela vai retomando essa questão. Então, acho que são algumas possibilidades de leitura também para as fotos pessoais, que normalmente a gente costuma ver como registros com pouca ou nenhuma importância histórica, ou imagens que só dizem respeito à nossa própria história de vida, que talvez não interessaria mais ninguém. Enfim, acho que ela, com esse gesto, ela amplia as possibilidades de leitura e de trabalho de pesquisa artístico e acadêmico, né, também, das fotografias pessoais. Lá no finalzinho, ela vai falar algo sobre essas genealogias da fotografia, e aí não necessariamente essa citação, mas uma que está lá na página 17, que está no primeiro parágrafo, na segunda parte. Então, essas genealogias fotográficas, nananã, mas eu vou traduzir, na verdade, traduzir não, reler aqui a partir disso que a gente está falando, então, que é essas fotografias pessoais, então, esses contextos pessoais fotográficos que essas pessoas construíram, que as pessoas negras construíram, foram essenciais para o nosso senso de caráter e de identidade como família. As pessoas e as fotografias, constituíram uma narrativa necessária, uma maneira de entrarmos na história sem palavras. Isso aqui, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim. Quando as palavras entravam na cena, elas o faziam para dar vida às imagens. Muitas pessoas negras mais velhas que apreciavam as fotos nem eram alfabetizadas. Eu acho que essa é uma grande ruptura, porque eu comecei falando, né, sobre uma legenda da foto, e o que ela faz é dizer que a foto, que você olha para uma imagem, essa imagem também te olha, e essa imagem também conversa com você. Não é só você que olha para essa imagem e diz sobre essa imagem. Essa imagem está a todo tempo conversando com você. Então, você pode, em algum momento, reduzir essa imagem para uma espécie de legenda estereotipada e de máscara, como você também pode olhar para essa imagem e criar uma profundeza e uma amplitude de significados e significantes dessa imagem. Por isso, ela começa, inclusive, falando da descrição como um papel essencial na percepção de uma política visual e também de um imaginário produtivo, um imaginário possivelmente amplo para as imagens de pessoas negras. Então, eu vou começar aqui falando rapidamente. É isso, a gente está falando de imagens pessoais. Eu não sei quem daqui
não conhece o meu trabalho, e não conhece porque em 2020 eu fui bolsista do IMS. O IMS desenvolve uma bolsa de fotografia, mas que agora nem é mais chamada de bolsa de fotografia, é bolsa de imagem, de audiovisual, não sei exatamente. Mas, enfim, em 2020 era bolsa de fotografia Zoom IMS, e eu ganhei essa bolsa para fazer uma pesquisa sobre imagens de mulheres negras, sobre a beleza nas imagens de mulheres negras. E para começar, obrigada. E para começar essa pesquisa, eu me voltei para os álbuns de família. Então a minha pesquisa se chama Vênus, e a gente vai olhar um pouco mais para frente dessa pesquisa, quando ela se desenvolve com mais amplitude, mas eu quero dizer sobre essa imagem especificamente. Vênus nasce por conta dessa imagem, que é uma imagem da minha mãe. Ela está sentada, ela debruça a cabeça sobre uma mão, ela senta ligeiramente inclinada, ela olha diretamente para a câmera, ela sabe que ela está sendo olhada, e isso não é um problema para ela. Ao mesmo tempo que ela olha para a câmera, me parece que ela também devolve esse olhar para quem está olhando ela. Então, existe uma dupla relação aí, que ela está sendo olhada, mas ela também está olhando. Então, essa imagem, para mim, é a minha primeira imagem de beleza. É a primeira imagem que eu considero uma imagem de beleza. E ela sai dos meus álbuns de família. A minha imagem, a minha pesquisa, ela também vai usar outras fontes iconográficas, que são arquivos pessoais, de álbuns de família, mas também arquivos de instituições como do IMS, os estúdios fotográficos dos fotógrafos europeus, Henschel, Stahl e tantos outros fotógrafos do século XIX. Isso porque, de alguma maneira, eu estou entendendo que aquilo que esses fotógrafos fizeram, mesmo que seja num período de um contexto de extrema violência, é a partir daquele olhar exótico que a beleza negra aparece, porque essas pessoas elas não conseguem conter essa beleza. Inclusive, o que eu venho mostrando, e aí eu preciso agradecer as muitas pessoas que me ajudaram durante essa pesquisa, que é pensar que parte dessas imagens, ou que parte da presença das pessoas nessas imagens, no contexto dos estúdios fotográficos, não foram colonizadas. Então, essas pessoas elas estão sendo fotografadas, elas estão existe uma grande produção das imagens de pessoas negras ao longo do século XIX, mas, para mim, também são essas imagens que dão para a gente uma percepção sobre beleza. Inclusive, quando a gente olha para as imagens do século XIX, a gente encontra muitas semelhanças, e é isso que o meu trabalho vai, em algum momento, também se debruçar para pensar não só as gramáticas de desejo, as gramáticas de captura colonial, e também como uma imagem do século XIX ela se atualiza e transita para o século XXI, na mesma pose, no mesmo gesto, mas a gente lê essa imagem do século XIX, especificamente porque ela está num corpo negro, como uma imagem de violência, e quando a gente lê ela hoje no século XXI, a gente lê ela como uma imagem de um certo empoderamento feminino. Essas são algumas imagens, o Miguel comentou, né, dessa última exposição que eu fiz, num contexto europeu, na MEP, e eu acho que também preciso citar aqui que isso, para mim, é muito importante. Não sei quantas são as pessoas aqui que são do contexto da fotografia, mas a MEP é essa casa europeia da fotografia. Então, também levar esse trabalho para lá, para mim, foi muito importante, e isso só foi possível também por conta dessa pesquisa estar vinculada ao IMS. É óbvio que tem a grandeza da pesquisa, mas assim todo um contexto que faz com que ela consiga atravessar o Atlântico e enfim, habitar aquele espaço. A minha pesquisa ela parte desse contexto dos álbuns de família, mas ela também se amplifica porque, ora, ela vai pensar os álbuns de família, então, como eu sou retratada nesses álbuns de família, a importância da minha mãe ter feito álbuns de família para mim e para minha irmã. Ora, eu vou pensar como é que essas imagens, então, elas colidem com um certo tipo de imaginário
que existe culturalmente. Então, se dentro da minha casa minha mãe tem uma verdadeira um êxtase gigante de mostrar essas imagens, de mostrar a nossa beleza negra, a nossa glória negra, quando eu saio num contexto cultural de escolar e tudo mais, eu entendo que a imagem negra ela não é olhada desse jeito. A imagem negra ela é descrita como uma imagem de violência, puramente de violência. E aí eu acho que é importante a gente pensar duas coisas. Existem imagens de violência sobre corpos negros. Uma imagem de linchamento é uma imagem de violência. Essa imagem não é uma imagem de violência. E eu acho que isso é importante. Eu quero que todo mundo aqui pense, porque eu diria que 110% das pessoas que estão aqui hoje, se eu mostrar uma imagem do século XIX, vai dizer para mim, de uma mulher negra no século XIX, vai dizer para mim que aquilo é uma imagem de violência. E não é. Aquilo é uma imagem de uma mulher negra dentro de um contexto histórico violento. Desculpa. E isso é diferente do que uma imagem de lixamento. Justamente porque eu entendo que a gente tem pouca intimidade com as imagens negras fora desse âmbito, que não é a da primeiro, a resolução rápida dessa imagem, dizer essa imagem é isso. 2, a gente olhar para essas imagens e ter uma intimidade capaz da gente descrever essas imagens em outro lugar. E 3, a gente ter uma intimidade com essas imagens que nos levem a pensar a nossa própria imagem em relação a elas, e não necessariamente a nossa própria imagem de uma pessoa negra, mas a nossa própria imagem, qualquer pessoa em relação à imagem da pessoa negra, é que a gente facilmente captura essas imagens e coloca elas numa chave de fácil resolução. Então, essa imagem é violenta, essa imagem é de uma negação, quando, na verdade, a gente precisaria olhar para essas imagens, entender qual que é o contexto que essas imagens foram produzidas e também entender que existem diferentes tipos de imagem. E, dito isso, eu acho que é importante para a gente conseguir, primeiro, separar alguns discursos que são facilmente cooptáveis e, 2, conseguir fazer esse salto gigantesco que a Bell Hooks traz no livro dela, que é pensar a glória negra a partir das imagens negras. Pensando essa apresentação de pesquisas ou de que maneira a gente vai se aproximando desse tema das fotografias, eu trouxe um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi em 2022. Eu comecei essa pesquisa na graduação através da criação de obras que partiam dos meus álbuns de família para discutir como esses marcadores sociais da diferença se manifestavam nos meus arquivos familiares. Então, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Minha família, por parte de pai, é de Várzea Alegre, que é da região do Cariri. Minha família, por parte de mãe, é do norte, de Minas Gerais, de Varzelândia. Então, de alguma maneira, eu entendo que as imagens que compõem os meus álbuns e portas-retratos são imagens migrantes, né? Imagens que passaram por esses processos de migração até eu encontrar esses arquivos no Ceará. E, para mim, interessava, então, entender não só a minha relação ou a relação da minha família com os álbuns, mas também a própria história desse suporte das fotografias, que é o álbum, né? Então, o álbum ele começa no século XIX, principalmente com esse suporte de livro. É claro, né? Eu estou falando de álbum como livro no momento que a fotografia passa a ser impressa em papel. Então, a multiplicação de cópias, a impressão em papel, em especial possibilitado pelo papel abominado, pelos cartões de visita, né, que é um tipo de fotografia muito comum na segunda metade do século XIX, como a Val estava descrevendo, que fazem parte dessas imagens de mulheres negras. Então, o álbum como livro surge nesse período. No final do século XX, a gente tem esse formato de vídeo, que é quando essas memórias familiares elas passam a integrar não só imagens estáticas, mas imagens com som. Então, sabe aqueles programas tipo videocassetadas que passava na TV? Esse tipo de programa foi muito difundido nos Estados Unidos porque, em parte, contribuía para que essas empresas de câmeras fotográficas vendessem filmadoras caseiras. Então, era meio que um programa que facilitava um nicho de mercado. Então, de novo, a publicidade, a TV agindo
formulação da fotografia como uma prática cotidiana. E agora, no século XXI, a gente tem essa passagem para a fotografia digital, que é quando a fotografia ela deixa de ser exclusivamente um processo físico-químico, analógico, tá? Para ser produzida através de câmeras digitais. Então, a gente para de falar tanto em grãos e passa a trabalhar com pixels. Né? Acho que até no meu trabalho como designer também eu tenho trabalhado muito mais com softwares do que exatamente com técnicas analógicas de criação de cartazes, montagens, enfim, pode passar. Então, essa pesquisa sobre os usos e sentidos, pode voltar só mais um. Oi? Ai, foi. Agora, ai, meu Deus. Calma, gente. Tá. Durante o mestrado que eu fiz de 2020 a 2022, eu não só fiz um levantamento bibliográfico para organizar, digamos assim, essa linha do tempo, né, do álbum, mas também me dediquei a mapear artistas que trabalham com álbuns de família. É importante comentar que essas artistas elas não têm a pesquisa dela artística focada nesse material ou nesse tema. Na verdade, muitas, como a Val, têm o álbum de família como uma base que inspira um sem número de trabalhos, e tem pessoas que, em algum momento da carreira, fez uma obra ou algumas obras com esse material. Então, eu mapeei 32 artistas, 32 artistas. A Val Souza é uma delas, o André também está aqui com a gente hoje, tem outras pessoas também, especialmente de Fortaleza, que foi onde eu comecei essa pesquisa, que estão aqui. Pode passar. Aí, nesse segundo, é só mais os nomes. David Jesus Nascimento, inclusive foi contemplado com a última bolsa aqui, Zoom MS. Aline Mota, também que foi contemplada na bolsa. Moara Tupinambá, Rosângela Renault. Enfim, artistas de vários estados. Não necessariamente são todos artistas negras e negros. A maioria são, mas, em geral, todos têm um ou alguns trabalhos que lidam com esse material. Então, pintura, fotolivro, filme, instalação... Enfim, as técnicas também são variadas, né? Não tem um limite, digamos assim, da linguagem, do que pode ou não ser feito com esse material arquivístico. Pode passar. E aí, para encerrar, eu trouxe um trabalho que é o meu ponto de partida, digamos assim, da produção artística, que é uma série que se chama Pai. Pai é um conjunto de 8 bordados sobre fotos de família, são fotos originais, analógicas, que pertenciam aos meus álbuns. E essa série eu fiz com a minha irmã, na época da conclusão da minha graduação em comunicação. Então, o que a gente fez? A gente reuniu fotografias que pertenciam aos nossos álbuns de situações bem comuns assim a álbuns, tipo cerimônias escolares, cerimônias religiosas, passeios em família, e a gente bordou sobre essas fotografias frases que a gente escutou em casa, no nosso processo de se assumir. Eu como bicha, ela como mulher, bissexual, mãe, enfim. Então, as frases tocam de alguma maneira nessas nuances, né, nessas questões. E a minha ideia, digamos assim, era conectar essas duas técnicas que, historicamente, estão ligadas ao espaço doméstico, que é o bordado e o álbum, enquanto uma técnica de arquivar imagens, material que normalmente a gente encontra em casa, para criar esses trabalhos. Então, essas frases violentas, de alguma maneira, elas sobrepõem e até constrangem essa nostalgia ou essa candura, né, que as imagens de infância normalmente trazem. Então, na primeira, ele não é nem doido de ser viado, e na segunda, na minha casa você não entra vestido de mulher. Pode passar. Então, a partir dessa pesquisa, desse mapeamento, desse levantamento bibliográfico, eu desenvolvi no mestrado a noção de álbum como arquivo branco, né? Então, eu vou ler assim para ficar mais prático. Acredito que o álbum de família funciona como um arquivo branco, ou seja, um arquivo que, no contexto brasileiro, é marcado pelo trauma colonial. Um arquivo em que a possibilidade de eternizar memórias para futuras gerações foi privilegiadamente garantida às famílias brancas escravocratas que aqui invadiram e se estabeleceram. Um tipo de arquivo íntimo onde nós, pessoas marcadas pela experiência da raça, pobreza e da desobediência às normas de gênero e sexualidade, temos sido retratadas como diferentes, selvagens, inferiores em relação a esse sujeito moderno colonial, e, de alguma maneira, isso desdobra na nossa exclusão dos álbuns de família. Então, eu desenvolvi essa noção que acho que mais funciona como uma ferramenta. Ela não é
uma declaração final sobre os álbuns de família. Na verdade, tem um recorte de trabalhos e de álbuns que eu utilizo para desenvolver essa noção, né, que é pensar essa noção entre álbum e violência. E o que eu tenho estado mais interessado agora no doutorado, muito influenciado pelo trabalho da Val Souza, pelo trabalho do Retratistas do Morro e outros projetos e artistas que têm se dedicado a pensar fotos de famílias. Por essa chave do amor, é pensar o álbum como um arquivo feliz. Então, digamos assim, eu tenho me dedicado a direcionar a minha produção nessa direção. A tradução desse texto da Bell Hooks, bem como de todos os outros, faz parte desse movimento. E acho que o último slide é só mais um. Isso, é só o endereço para quem quiser acessar. Todos os textos estão disponíveis no Academia Edu. Esses textos da Val, a minha dissertação, quase tudo você encontra online, mas caso alguém queira ver algum desses materiais, enfim, pode escrever para a gente. Eu adoro receber mensagens, enfim, acho que a Val também, né, pesquisadoras, né? Não tem como. Mas eu acho que é isso, amigo. Você quer comentar mais alguma coisa? Não é bem um comentário, é só assim. Talvez hoje, assim, agora a gente vai abrir para perguntas, comentários e tudo mais. Talvez ainda não dê para formular algo assim, e está tudo bem, gente. As coisas, as minhas fichas, pelo menos, estão caindo, fichas, sei lá, de quando eu estava no ensino médio, estão caindo agora. E isso é muito bom também, porque não existe atraso para quem está no caminho. Então, não se preocupem em ter que ter uma pergunta, um comentário agora. Vocês encontram o Rodrigo no Instagram como Rodrigo Lopes Co. Acertei. E eu estou no Instagram como Performer Val Souza. Se vocês adicionarem o Rodrigo, logo vocês vão me adicionar também. Quero dizer também que essa parceria minha e do Rodrigo, ela tem sido frutífera, não só... a gente faz doutorado na mesma universidade, a gente pega muitas matérias parecidas, enfim, então a gente tem conversado muito. Mas isso tem se desdobrado também em outras coisas. Aqui na biblioteca, vocês vão achar um livro, que é o meu primeiro fotolivro, que se chama, é uma trilogia chamada Vênus, e o primeiro movimento de Vênus, que está aqui na biblioteca, se chama Vênus, Movimento 1, Fascinação. Tem o design do Rodrigo, e não só o design, mas também um pensamento curatorial e estético proposto pelo Rodrigo a partir de alguns trabalhos que eu tenho feito. Acho que seria bem interessante, porque esse trabalho dialoga diretamente com o texto que a gente leu aqui hoje, e também para pensar outros desdobramentos do que poderia ser um certo tipo de álbum ou um certo tipo de história familiar através das imagens. Acho que era um pouco isso que eu queria dizer. Eu e o Rodrigo, a gente está aí pensando os desdobramentos. A gente tem um livro, o primeiro livro dessa trilogia. A gente está aí correndo contra o tempo para tentar fazer os outros dois, que é o Feitiço e a Fartura. Então, dedos cruzados para a gente conseguir pessoas que se interessem em apoiar esse projeto e a gente conseguir, em breve, lançar a trilogia como um todo. A gente vai abrir para perguntas, então estejam à vontade. Só levantar a mão. Então, quem quiser perguntar, comentar, dizer alguma coisa, levanta a mão. A Dani vai levar. Não sei se precisa fazer uma autodescrição, mas talvez seja interessante. Ou, pelo menos, dizer o nome, viu, gente? Acho que para a gente ajuda. Boa noite. Sou Júlia, uma mulher parda, visto um colete, roupas brancas. E a minha pergunta é mais sobre a aceleração da falta de autenticidade nas fotos, nos registros que a gente tem, porque nos últimos anos, né, com a crescente das redes sociais, eu sinto que tudo virou tão posado que memórias de 5 anos atrás já não têm o mesmo impacto, por exemplo, das minhas fotos de infância. Então, eu notei que as fotos dos meus primos, sobrinhos mais novos, todas são tão posadas que a gente perdeu a essência de transmitir o sentimento, o momento. E como vocês acham que o futuro dos nossos registros vão ser daqui para frente?
Eu acho que tem uma coisa no que você fala, Júlia, né? Isso. Que eu acho que no que você fala, Júlia, que é muito interessante. Eu não sei se você conhece, mas existe uma história muito importante, muito profunda, que tem a ver com a vida negra, que são as joalherias de crioula, ou joias da escravidão. Recentemente, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, por exemplo, desse movimento dos meninos funkeiros que usam colares. Tem um nome para isso. Ostentação. Do movimento ostentação desses meninos funkeiros que usam corrente e tudo mais. Para mim, a ostentação ela está diretamente ligada às joalherias negras do século XIX. Existe um certo tipo de uma memória não tão configurada que essas duas imagens são compartilhadas. Então, os grandes pingentes, as correntes grossas. Óbvio, a gente está numa atualização de uma outra coisa, que é de uma outra imagem sobre si, mas também faz parte dessa imagem de como posar. O que eu estou querendo dizer é que eu não acho verdadeiramente que existiam no passado um tipo mais verdadeiro de imagem do que se tem hoje. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é justamente como é que a gente cria imagens de si mesmo. Se você abrir o Instagram, 99% das pessoas posam do mesmo jeito. Existem inúmeras páginas que ensinam como posar numa boa foto. Então, você tem que ficar com a perna cruzada e tudo mais. Mas há algo nisso que me interessa muito, que é justamente aquilo que eu comentei sobre as fotografias do século XIX, porque essas fotos que as pessoas estão ensinando hoje a posar, elas fazem parte desse atlas do século XIX. Então, quando a gente pega as imagens do século XIX, daquelas mais relacionadas aos tipos negros, dessas fotos que não apareceriam no Instagram, dessas imagens bem, entre aspas, as feias, as que vão ser jogadas fora, que nos nossos celulares ou nos veículos que a gente tira, elas ficam ali no arquivo, mas elas não são retiradas de lá. O que a gente posta no Instagram é 0,01% do que a gente produz de imagem. Então, talvez a gente precise ter uma outra pessoa que fala assim, agora eu vou postar só as fotos feias, sabe? Assim, um movimento de fotos feias no Instagram, talvez. É o daily. O daily. Acho que é isso, né? Mas o daily não é vídeos que você vai fazendo todos os dias? Nossa, eu tô super... Porque existe, né? Páginas que falam assim, mas eu entendi que o daily era tipo um jornalzinho de todo dia. Mas é tipo um off, não? Imagens suas, mais você. É? Bom. Já está aí, então. É isso. É isso. Então, acho que é um pouco assim, está acontecendo. E eu acho que a gente está um pouco cansada também, em algum momento. Né? Não sei, amigo. O que você acha? Eu acho que tem um movimento que é novo e que tem várias pesquisadoras e pesquisadores se dedicando, que é o papel das redes sociais na nossa produção de imagens. Então, se a gente pensa Orkut, 2007, 2008, que foi o que eu peguei daqui para lá, né? Aí Facebook, Snapchat, aí Instagram, só que o Instagram antes era restrito ao Android, ou restrito ao iOS, a Apple, depois se tornou um aplicativo que Android também podia ter, acho que em 2013, 2014, e aí começou uma outra maneira, eu acho, de prática cotidiana de produção de imagens, que nossa relação com os nossos retratos se transformou radicalmente. Então, isso que você comentou, né, de uma repetição de várias imagens, várias poses que se repetem, vários rostos, né, que se repetem. Essa velocidade que a gente ganhou em detrimento do tempo, como eu venho da comunicação, então, boa parte da minha leitura eu vejo a partir de como as empresas de comunicação, particularmente as redes sociais, têm interferido na nossa maneira de criar imagens. Então, por exemplo, se antes as nossas referências de pose vinham de filme, seriado de TV e afins, hoje, pinturas, né, ou coisas que a gente pudesse ver em museus, em livros, hoje as redes sociais elas entregam isso muito mais rápido e um conjunto muito mais diverso. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem várias tendências ao mesmo tempo, sabe, de entrar
no Instagram ou no TikTok, né, também, assim, ver o tipo de imagem, como se mostra o cotidiano, se isso, se aquilo. Então, o ganho da velocidade, a interferência das redes sociais, né, essa mudança dos meios de comunicação, eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar nossos autorretratos, né? Ou como nós nos relacionamos com as nossas imagens. Quer elas estejam impressas em álbuns, é uma possibilidade, quer elas estejam no nosso novo álbum, que é o Instagram, o feed. É tipo um álbum público, né? Então, antes, para eu ver fotos da Val, eu tinha que ir na casa dela, conhecer a mãe dela, fazer uma amizade, que a mãe dela não ia deixar ela mostrar as álbuns para qualquer pessoa. Hoje, eu entro no perfil da Val e vejo algumas das imagens dela. A Val entra no meu perfil, vocês entram no meu perfil, que é público, e vão estar lá algumas imagens de trabalho, mas também pessoais. Então, sabe esse problema das fotos de crianças na internet? Gente, há um tempo atrás isso não era um problema, porque fotos eram vistas dentro de casa, eram impressas. Então, esse compartilhamento que as redes sociais, em parte, possibilitaram, elas também trouxeram novos desafios na maneira como nós organizamos as nossas memórias, não só memórias familiares, mas nossas memórias. Isso, por exemplo, se desdobra nessa questão das infâncias nas redes. Então, como que eu mostro o cotidiano de uma criança? Quem que tem acesso a isso? Eu que sou tio, eu vejo os meus sobrinhos. Mas a mãe do coleguinha também? Ou só os coleguinhas? Uma pessoa desconhecida que só me segue, faz sentido que siga meu filho? Então, essas questões, elas não existiam há 20, 30 anos atrás. Era um outro tipo de... Não era tão fácil assim, talvez eu acho que é mais isso, não era tão fácil e rápido assim, né? Acho que são alguns, assim, pegando a sua pergunta e desdobrando em outros tópicos, né? Mas obrigado, adorei. Boa noite. Meu nome é Cristiane, eu sou uma mulher parda. Parabenizar os dois, lindos. O seu bordado naquela fotografia, eu fiquei chocada. Já fiquei apaixonada, muito bom. A minha pergunta é sobre a foto que não está lá. Eu queria saber se a pesquisa de vocês engloba a pessoa negra que não tem acesso à fotografia. Quer dizer, às vezes... E se Bell Hooks também tinha isso, quer dizer, a família negra que tem pouco dinheiro, que não consegue fazer o álbum de família, que guarda aquela foto muito preciosa. Então, a foto que não está lá no sujeito negro, como estigma de não referência, de memória, de passado, para além da falta de memória da pessoa que teve os seus ancestrais um dia escravizados. E como é que vocês entendem a foto que não está? Obrigada pela pergunta, Cris. Eu lembrei imediatamente de um dos livros que eu estudei no mestrado, que se chama Negros no Estúdio do Fotógrafo. É o livro de uma pesquisadora que se chama Sandra Couto-Soucos, ela se formou pela Unicamp, e ela faz um levantamento dessas representações fotográficas de pessoas negras no século XIX. Boa parte dessas imagens estão presentes na pesquisa da Val. Então, na pesquisa dela, ela começa, digamos assim, procurando álbuns de famílias negras. Então, ela passa por arquivos públicos, museus, coleções particulares, um sem número de instituições, e ela não conseguiu encontrar, na época da pesquisa dela, nenhum álbum de família negra. Isso segunda metade do século XIX. Acontece que ela encontrou várias fotos de pessoas negras em contextos familiares, mas em álbuns de famílias brancas. Então, veja, em parte, sim, tem esse momento da chegada da fotografia no Brasil, essa exclusividade das elites e do império, de ter acesso a essa técnica, a essa tecnologia de produzir imagens de si. Então, a fotografia como essa imagem, né, a possibilidade de se eternizar para futuras gerações. Tananã. Então, eu acho que um dos aspectos, digamos assim, dessa falta, a meu ver, tem uma questão histórica, social, econômica, que, em parte, no contexto brasileiro, constrange essa possibilidade dos álbuns de famílias negras.
Por outro lado, no meu trabalho com arte e educação, já faz 8 anos que eu tenho feito oficinas, um projeto que eu tenho chamado de Cartografia de Memórias, que o ponto de partida é a busca pelos nossos álbuns e fotografias, e às vezes a gente produz uma zine, às vezes um texto, às vezes um livro coletivo, às vezes cada pessoa tem sua obra, então, enfim, são muitas as possibilidades, mas a maior parte do público que chega nas minhas formações são de famílias negras ou famílias miscigenadas, negras indígenas, e são pessoas que não têm esses arquivos. Então, quando tem uma foto da avó, é só uma, e normalmente é uma foto de carteira de trabalho, então não é uma foto posada, não é uma foto no aniversário, não é uma cerimônia, é uma foto de um documento oficial. Quando tem? Então, essa ausência de imagens é uma característica que eu encontrei no meu trabalho com educação. Eu escrevo um pouco sobre isso na dissertação, e o que eu tenho pensado é que isso me faz pensar que os álbuns eles não são só um objeto afetivo, emocional, como normalmente a gente costuma ver essas imagens pessoais, mas eles também são objetos que precisam ser interpretados, lidos, dentro dessas chaves econômica, social, racial, cultural, porque senão a gente corre o risco de fazer uma discussão nostálgica ou de um certo apego a um passado ideal de como as fotos, os álbuns eram, e esquece de ver como as migrações, como o racismo, como alunos que tiveram casas alagadas e perderam todos os álbuns, como esses outros fatores também interferem, para além de um apreço pela fotografia, na construção de um arquivo familiar. Então, o que eu tenho pensado é que, enquanto pesquisadoras, a gente precisa ter uma abordagem transdisciplinar, ou seja, envolver mesmo muitas disciplinas, muitas pessoas, para que a gente consiga olhar para esse objeto que aparentemente é tão simples e pequeno, que é um álbum, mas que a gente consiga perceber essas nuances, como, por exemplo, a ausência desses arquivos familiares, em contexto dessas famílias, particularmente famílias de origem pobre, enfim, isso é algo que é muito recorrente nas minhas oficinas. Então, bom, te agradeço também pela pergunta. Eu vou só complementar 2 coisas que o Rodrigo trouxe. A primeira, eu acho que é a gente pensar também, e eu acho que vai valer um esforço nosso pensar também, que muito do que a gente diz sobre a escassez de fotos de pessoas negras, ela também é uma parte real, mas também ficcional. Eu vou convidar algumas pessoas que provavelmente já tiveram essa experiência. Quando eu falo dos álbuns de família, dos meus álbuns de família, tem uma questão que não é que a gente tirava foto toda semana. Então, a gente tinha um filme de 36 que durava, sei lá, 1 ano e meio. Mas, quando esse filme retornava para a gente, também era um momento que a gente se juntava para lembrar essas coisas. Talvez porque, do filme fotográfico para as fotos digitais, foram pouquíssimo tempo, e esse pouquíssimo tempo também fez com que a gente perdesse o tempo de espera das coisas. Então, eu estou falando, né, da segunda metade do século XX, né, que são os filmes fotográficos. Então, acho que é importante a gente lembrar também o que seria essa escassez, se ela é uma escassez comparada ao número gigantesco que pessoas brancas têm, assim. Acho importante também a gente não ficar num certo comparativo, porque aquilo que as pessoas brancas têm, elas só têm tudo isso porque pessoas negras não têm. Então, essa é a primeira coisa. Se existe um volume gigantesco de pessoas brancas que têm fotos de família, que têm álbuns, que têm uma série de coisas, é porque alguém não tem. A falta também diz sobre o excesso e vice-versa. Então, essa é a primeira coisa. Que, em algum momento, eu acho também que não está na escassez no sentido de não ter, mas como é que essas fotos não aparecem. Então, do mesmo jeito que o Rodrigo falou. Então, aparece, vez ou outra, uma foto de documento, uma foto, sei lá, que a pessoa tirou na escola quando eu era pequena. A minha mãe tem muitas fotos minhas de, tipo, esses retratistas que iam em escola, sabe, tirar, que hoje acho que nem é mais comum, né? Mas nos anos 90 era muito. Então, a minha mãe tem bastante, assim, minha, e ela levava aquilo, tipo, na agenda, assim.
E aí eu lembrei agora também do próprio Retratistas do Morro, numa coisa que é super importante, que são as bequinhas, que são essas fotos que são feitas no contexto escolar, da primeira infância. E quando você vai olhar aquela parede de becas, a maioria das crianças que estão sendo retratadas ali são crianças pretas, são crianças racializadas. Então, ali se quebra um paradigma que, essas crianças elas não aparecem nas fotografias, mas também essas fotografias, eu acho que elas são muito bem cuidadas e conservadas. E aí eu quero fazer um outro ponto, que recentemente eu e o Rodrigo, a gente foi num arquivo que se chama ACHO, A.C.H.O, que fica em Campinas, e a gente ficou assim, tipo, primeiro, surpreso, porque existe uma centena de imagens de pessoas negras. E esse arquivo ele é muito especial porque são fotos que foram jogadas no lixo. E aí tem um texto que provavelmente tem aqui na biblioteca, que é o uso da fotografia, do Boris Kosoy. Não sei se é o uso da fotografia, mas é um dos livros do Boris Kosoy, que ele vai falar que, no contexto das imagens, existe uma coisa muito interessante, que é, sei lá, eu e o Rodrigo, por um acaso, a gente tem uma relação e tal. A gente briga, e aí o que acontece é que todas as fotos que eu tinha dele, eu vou lá, rasgo e jogo fora. Ou tiro só a parte dele, jogo a parte dele e deixo as outras fotos. Assim, corto ele da foto. Então, eu estou dizendo isso também para a gente pensar as diversas possibilidades dessa escassez, bem entre aspas, nos álbuns ou dos álbuns de família. Eu acho que existem inúmeras possibilidades dessa não existência, ou da maneira como a gente não enxerga isso, mas eu acho que também existem outras possibilidades de existência que acontecem. Então, nas fotos de documento, nas bequinhas. Acho que seria muito interessante se um dia a gente pudesse fazer alguma coisa. Sim, eu e o Rodrigo, a gente tem pensado coisas, segredinhos, mas também de vocês conhecerem, eu acho. Assim, tem muitas fotos rasgadas, tem muitas fotos que foram jogadas fora. A gente deu conta ali de pelo menos um álbum gigantesco, né, de uma família negra, porque aparecem diversos momentos dessa família. Então, sei lá, o casamento, o aniversário, a gravidez, e que foi todo para o lixo. Então, por que foi para o lixo? Em que contexto essa imagem vai para o lixo? Por que essa imagem deixa de ser importante? E eu acho que também uma outra coisa que a gente não pode deixar de pensar, para a gente que quer trabalhar a imagem, para a gente que está criticamente comprometido com a imagem, a presença negra, é que também a gente está muito acostumado a instituições como o IMS, que tem a salvaguarda das imagens. Então, o que é estar salvaguardado, uma imagem sua estar salvaguardado por essa instituição? Existem outros tipos de arranjo. Então, no meu caso, eu sou uma artista que o IMS adquiriu uma série de fotos, mas, se a gente pensa, o próprio Gordon Parks, Zumbi, arquivo de fotos negras, quem mais? E outras tantas associações, irmandades, coletivos negros, o Januário Garcia, que é um fotógrafo negro, como é que essas fotografias vão parar em instituições? O processo, às vezes, é muito lento. E, no caso de pessoas negras, não só lento, mas a gente precisa entender que muitas pessoas não querem estar nas instituições, não querem que as suas imagens sejam institucionalizadas. Então, às vezes, a pessoa vai morrer e alguém vai vender esse acervo, e aí tem uma série de relações que precisam ser feitas ali, a compra, a doação. Pensar também que talvez grande parte das imagens negras que estejam em arquivos, elas foram feitas por doações ou foram compradas por meio de pessoas não negras. Então, que isso diz também sobre essa presença negra. Eu sei que a gente está super meio já na hora, então eu não sei, assim, é só para eu dizer que eu sei que a gente está na hora, mas eu aceitaria mais uma pergunta. Não, mas é porque ela tinha levantado a mão e depois você faz aqui no off e enfim. E quem quiser ficar para escutar o off, está tudo bem. Oi. Eu ouvi aqui e eu achei bastante interessante. Deixa eu fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher negra,
cabelo cacheado, altura do pescoço. Estou usando calça preta, blusa preta, tudo preto. E eu estou na faixa do meio século também, né? Eu não quero fazer pergunta, eu quero falar uma observação que eu achei muito interessante. Eu fiquei encantada com o que vocês selecionaram de fotografia para colocar aqui, que foi a figura do homem, no caso, o pai da Bell Hooks, né? E lá no CEJA, onde eu trabalho, e a gente veio aqui hoje, né? O grupo, a gente está lendo a Bell Hooks, e ela fala do pai dela assim, como uma figura masculina que ela não vê muito com bons olhos, não, né? Que é a figura aquela que manda, aquela que comanda. E aqui está, e ela traz uma fotografia que ela diz que tudo que está nessa fotografia, pelo que vocês escreveram aqui nessa tradução que eu achei maravilhosa, né, não corresponde ao que ela sabe do pai, né, o que ela tem de vivência com o pai. E essa fotografia está com a irmã dela, que, segundo ela, é lésbica, né, e é muito parecida com o pai, né, e ela traz essa. E mais uma coisa que eu acho interessante, considerando que essa fotografia muito antiga, esse pai está num momento de descontração, uma camiseta, não está com terno, não está com gravata, não está com aquela questão toda social que era necessária naquela época, né? E ele parece estar num momento de diversão, né? Que é uma quebra, né? É uma quebra em tudo, né? Pensando que essa foto deve ser do início do século passado, né? E mais uma outra coisa que me surpreendeu foi a segunda foto, que é a foto que vocês escolheram aí para compor, que é da própria Bell Hooks. E aí, quando vai escrever, eu falei, meu Deus, não é possível que ela escolheu uma foto que ela estava vestida, né, com a roupa do faroeste. Eu falei, e ela fala que ela adora essa foto, porque nessa foto ela encontra uma criança genuinamente feliz, né, que é aqui. Eu amava essa foto de mim mesma, porque ela conseguia gostar genuinamente. Naquela fase da minha vida, eu era apaixonada por faroeste, por cowboys indígenas. A câmera me capturou com minha roupa de vaqueira, blusa branca, com babados, colete, saia com franjas, minha arma e botas. Nessa imagem, eu me tornei tudo aquilo que eu queria ser na minha imaginação. Olha, brilhante. Pensei em Bell Hooks, né, que ela traz uma sisudez, né, e ela retrata isso, e também nessa relação com o pai. E a foto que ela tem, que ela escolheu, não tem nada a ver com a imagem que ela tem bem na escrita que ela descreve, né? É isso, eu só queria fazer um comentário. Adorei. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. Obrigada a todo mundo, foi bem importante e a gente continua os papos para além. Sim, sim. Beijo.